Realmente, quando a gente vê o continente africano, geralmente quando o europeu olha para o continente africano, é no sentido de ver o continente, quer dizer, como um continente pobre, como um continente que tem que encontrar formas de sair desse desenvolvimento e a palavra pobreza é vista no sentido de encontrar formas de desenvolvimento desses países de modo a estarem a um nível de compatibilidade com os países europeus no sentido de haver uma cooperação mais salutar desses países no sentido de avançar. Mas creio eu que hoje para o europeu é no sentido de ver que a formação das pessoas é fundamental, porque realmente sair-se dessa pobreza significa um pouco eles também desanuviarem-se um bocadinho com as pessoas que estão sendo formadas aqui. Para os africanos, eu acho que, acima de tudo, é o mesmo conceito de pobreza, mas no sentido mais de ausência de autoestima, quer dizer, um sentido de descrédito, um sentido de olharem para a sua própria situação como uma situação que dificilmente podem sair dela. Eu acho que são essas duas formas que têm que se encontrar no sentido de se criar maior autoestima num lado e no outro encontrar forma de sustentabilidade ao nível da própria cooperação. Porque, e isso vê-se na vertente dos quadros que se formam, que muitas das vezes, em vez de estarem no continente para se envolver, estão também a encher, digamos, a própria Europa. Acho que é isso. Terminadas, digamos, a fase dos confrontos, grandes confrontos ideológicos, terminados, digamos, o momento em que o Norte e o Sul era visto muito sob o prisma ideológico e a cooperação era feita nesse sentido, hoje a abertura entre o Norte e o Sul é muito maior, e um grande elemento nesse sentido são as novas técnicas, as novas tecnologias de comunicação que permitem uma maior proximidade. O mundo está muito próximo, uma maior visão em relação aos governos que têm, começa a dar uma maior responsabilização. Ou seja, a coisa pública em termos de cooperação, tanto no Norte como no Sul, estreitam-se muito mais em termos de cooperação, uma vez que as barreiras existentes entre os dois eixos tendem a diminuir muito. Eu devo dizer que hoje começa a existir, tanto a parte do Norte como do Sul, quer dizer, a existir uma maior responsabilização por parte das comunidades em relação à máquina governamental. Quando a gente vê a visão que o europeu tem da África, a visão que o africano tem de si próprio, eu acho que estas duas visões vão se encontrar. Tendem a se encontrar inevitavelmente na nossa história, porque, como disse no princípio, a aproximação, hoje o mundo está muito próximo entre eles. Agora, ou seja, a cultura tem que ser o elemento que integra, porque é um elemento que vai durar, é um elemento que vai estabilizar as relações. Em termos de cooperação, a Europa, ao ir para o continente africano, não é só ir com a máquina em si, mas a máquina tem que falar, tem que transmitir uma linguagem, tem que transmitir tudo isso. E isso é a cultura, porque o trator pode ser... o trator é o mesmo da China, dos Estados Unidos, não sei o quê, mas o trator que o italiano leva para a África tem que transportar uma maneira de ser, uma linguagem italiana que tem que ser transmitida. É neste cruzamento de linguagens, de culturas, que o desenvolvimento e a cooperação têm que existir. Eu acho que, para mim, eu defendo isto, quer dizer, que a tecnologia, quer na saúde, a cada seringa que vai, ela tem que levar uma linguagem de cooperação, e essa linguagem de cooperação é a linguagem da cultura, é a linguagem comum
que não tem barreiras e as novas tecnologias permitem que os povos se entendam e se aproximem cada vez mais. É isso que eu digo. Não?